Oi, tudo bem? Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, Oi, boa noite. Tudo bem? tudo jóia. Ai, que Combinamos coisa hoje, foi? boa. Combinamos. Ó, Combinando, estamos combinandinho. que Ei, coisa conexão, hein? boa, gente. Boa noite para vocês. Paola, eu não sei se sou eu ou você que a gente está dando uma travadinha. Eu tô ouvindo você bem. Ah, então tá bom. Será que o pessoal Gente, tá nos boa ouvindo bem? noite. Todo mundo tá ouvindo? Faz um joinha aqui pra gente ter certeza que todo mundo tá ouvindo a gente. Todo mundo tá ouvindo? Acho que sim. Acho que estão nos ouvindo. Paola, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer demais, demais você ter aceitado esse convite para falar um pouquinho dessa sua paixão, dessa nossa paixão, não é? Que é o cuidar das gestantes. Antes de mais nada, eu queria dizer boa noite, falar para todo mundo que todos estão muito bem-vindos, tá? Nesse momento, agradecer demais o carinho, a confiança por vocês deixarem a gente entrar na casa de vocês nessa noite. Queria me apresentar antes de mais nada, para quem não me conhece, deve ter o nosso público deve estar aí misturadinho, né? Então, eu sou a Flávia, eu sou a mãe da Heloísa e do João Paulo e de mais dois e três bebês que vivem no céu. Sou esposa do Samir e eu sou a empreendedora da Moda Rosa Formosa, tá? Que é aluguel de roupas para gestantes e lactantes, que é um grande ressignificar na minha vida. E eu queria agora, Paula, que você se apresentasse também. Vamos lá. Meu nome é Paola, eu tenho 33 anos, sou de Recife, Pernambuco. Sou mãe da Elisa, esposa do Nicolas. Sou teóloga e doula. E a doulagem entrou na minha vida de uma forma muito linda também. Ai, que coisa boa, né? Você contando, sabe? É tanto amor, não é? Nesse servir. E aí, sabe que é um momento assim de muita curiosidade para mim também, né? Sobre esse mundo da doula, né? Até tem algumas perguntinhas aqui, mas aí eu queria mesmo que você contasse para a gente um pouquinho o que que é a doula. O que que significa a doula? Opa, Paula caiu aqui. Vamos chamar ela de novo. Vamos esperar ela entrar. Enquanto isso, só gente bonita entrando aqui. Deixa eu ver. Opa, Paula vai voltar aqui. Guardando a Paola. Oi, Opa, Flávia, voltou! caiu. Voltou. Voltou, agora voltou. Paola, então, conta pra gente um pouquinho o que que é a doula? Bom, antes de mais nada, eu queria falar como foi que a doulagem ela entrou na minha vida, né? Isso mesmo, me conta. Então, eu estava na universidade cursando fonoaudiologia e eu estava no meu quarto período e uma professora ela falou sobre a disciplina dela era de saúde coletiva e ela falou sobre esse mundo da humanização. Eu lembro que aquela aula assim foi fantástica. Ela falando sobre a saúde da mulher, ela falando sobre a questão de doulas, né, também. Ali foi o meu primeiro contato, assim, né, que eu ouvi falar sobre esse mundo maravilhoso do parto, da doulagem, eu me encantei. Aquela aula foi fantástica. E passou alguns tempos, né, alguns anos, eu engravidei da Elisa. E nesse período eu lembrei de tudo aquilo que aquela professora havia falado na sala de aula. E eu disse, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi. E aí eu fui correr atrás, né, de uma doula, procurar uma doula para poder
me orientar ali, né, enquanto mãe de primeira viagem, o que é que eu queria, o que é que eu poderia saber sobre essa questão da humanização. E assim, ela foi fantástica nas nossas vidas, né, enquanto casal. Foi um momento assim muito extraordinário. E desde esse dia a minha vida assim ficou marcada. E a gente teve Elisa, né, pari Elisa de uma forma muito humanizada, respeitosa. E dali para frente eu estava esperando uma grande oportunidade para poder fazer esse curso. E depois de 2 anos e 5 meses, foi quando eu fiz, né, o curso de doula, e eu pude adentrar, mergulhar nesse universo. E eu sou, assim, apaixonada por essa área, né, da doulagem, desse cuidado. E doula, né, o que é que significa doula? Doula significa aquela que serve, né, no original grego. E a doula serve a quem? A doula serve à mulher. É uma profissional capacitada, engajada com a humanização no parto. É uma profissional que estuda, né, para isso, para preparar a mulher para o parto, para preparar a mulher para ter o seu protagonismo. E a doulagem também surgiu há algum tempo atrás, né? Quando esse evento do parto era um evento familiar, um evento feminino, onde a mãe participava, a tia participava, as mulheres mais velhas que já tinham tido seus filhos, né? Então a doula fazia esse papel, né? Não propriamente dito o nome doula. E essas mulheres davam aquele suporte físico, emocional para aquela mulher, preparando aquela mulher para aquele ato do parir. Então, a doula tem esse papel significativo aí. E ela surgiu, assim, propriamente dito como o nome doula, né, profissionalizou, quando a humanização, ela ficou forte. A humanização, ela surgiu justamente para dar esse socorro a algumas mulheres que estavam vivenciando violência obstétrica, também, né, com esse uso excessivo, né, das cesáreas desnecessárias. E a doula surgiu nesse cenário. Essa profissional tão... eu sou muito suspeita em falar, porque eu sou apaixonada pela doulagem, né? E a humanização, ela está baseada num tripé, onde a gente chama o tripé da humanização, que é o protagonismo da mulher, ciências baseadas em evidências científicas, né? E uma equipe multidisciplinar. E o que é que isso significa? Significa que a mulher ela tem ali o seu momento extraordinário no parto, e a doula tem esse papel fundamental de preparar essa mulher no pré-parto, no parto e no pós-parto também. E como é essa preparação, né? A doula no pré-parto, ela faz aquela preparação mesmo física, emocional, preparando aquela mulher para todas aquelas fases do trabalho de parto também, uma educação perinatal, o que é que vai acontecer com o corpo dela, quais são os sinais que evidenciam o trabalho de parto. A doula tem esse papel de encorajar aquela mulher. Eu gosto muito de falar isso. A doula é aquela que olha para os olhos da mulher e diz, olha, você é capaz. É um evento fisiológico, você foi preparada para isso. Então a doula tem esse papel aí fundamental nesse pré-parto. Você quer falar? Eu acho que eu... Você quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei lembrando, né, o parto da Elô foi cesárea, né? A Elô sentou no final, depois eu pergunto para você se nesse caso a gente poderia ter optado por um parto normal ou não. Mas então, naquele momento, né, há 7 anos e meio atrás, Elô sentou, vão marcar o parto, né? Então, 39 semanas a gente agendou o parto. E aí, um período antes, eu comecei a sentir muito medo, porque a família compartilha, né? As doulas familiares, né, compartilhavam as experiências. E aí eu comecei a ficar com muito medo do parto normal. Eu tinha esse desejo, mas eu comecei a sentir medo. Então, não rolou um encorajamento, né?
rolou o amedrontamento. Então, até chegou um momento que eu não comia. Eu não comia, porque eu tinha medo de entrar em trabalho de parto e acontecer coisas extraordinárias, né? A minha fantasia ia muito além. E... Mas é isso, né? Se eu tivesse tido uma doula para chamar de minha, né? Adoro falar isso. Se eu tivesse uma doula para chamar de Que minha, bom. ela poderia ter me encorajado realmente, que não tinha por que temer, que é uma coisa natural, que existem outras possibilidades, não é? Que a gente pode esperar. E aí, já entrando nesse assunto, tá aqui na lista das perguntas, mas eu vou entrar com essa já. Existe alguma contraindicação para o parto normal? Ó, antes disso, eu queria só acrescentar isso que você falou, que foi assim, muito show. Você falou que essas pessoas que estavam rodeadas, né, o papel dela é fundamental na sua vida, né? Então, assim, algumas pessoas perguntam por que a doula não faz parte da equipe médica? Porque ela é contratada da mulher. Porque é justamente isso, a doula é aquela que a mulher olha e se identifica, né? E precisa ser uma pessoa realmente que ela tem aquele olhar mesmo de confiança, de carinho, de alguém que ela olhe. Às vezes a doula não precisa fazer muita coisa no trabalho de parto em si, né? Porque a mulher já foi tão bem preparada antes que no trabalho de parto, às vezes, não precisa fazer nada, né? Só olhar e ver aquele espetáculo maravilhoso do parir, né? Então, mas só o fato da mulher saber que a doula está ali presente, né? De alguém que ela possa confiar, né? Alguém que possa dar aquele encorajamento. Então, esse papel é fundamental. O que você falou foi maravilhoso, né? Essa doula para chamar de sua. E adentrando na sua pergunta, né? Existe sim, tem algumas intercorrências que podem acontecer no parto, né, ou antes mesmo, da mulher não ter o seu parto natural, né, que a gente fala que é pré-requisito para um parto cesariano. Que eu vou citar alguns aqui, que é prolapso de cordão, que é quando ao invés do bebê sair, quem sai é o cordão umbilical, né? Tem também a placenta prévia, que ao invés de sair a cabecinha do bebê, vai sair a placenta. É, também tem bebê transverso, que é ao invés do bebê ficar cefálico com a cabecinha posicionada, ele vai ficar transverso, né? Ele fica Tem deitadinho na rede, né? Tá deitadinho na deitadinho na rede. rede. Pois é. E tem também batimentos cardíacos não tranquilizadores. E também a herpes ativa. Agora, sim, a maioria desses pré-requisitos para não acontecer o parto natural é diagnosticado, a maioria intraparto, ou seja, na hora do parto. Alguns não, dá para identificar antes, né? Como, por exemplo, herpes. A herpes tem medicamentos para poder controlar, para poder ela não estar ativa ali na hora. O bebê transverso também pode, não são todas as pessoas, tem que ser profissionais qualificados que faz esse virar do bebê para posicionar ele, né? E as outras não, que tem no caso, o prolapso de cordão, a placenta prévia, tudo isso diagnostica antes e realmente é um pré-requisito para cesariana, né? Então, assim, esses mitos de cordão enrolado no pescoço, a mulher não tem espaço para poder parir, a pelve dela é estreita, a bacia é estreita, o bebê está engolindo o mecônio, que é aquele cocô, né, do bebê. Então, tudo isso é mito, né? Mas, infelizmente, Flávia, algumas mulheres vão para uma cesariana desnecessária por causa desses mitos. E, assim, infelizmente, parece muito batido isso, mas eu acho tão importante falar que o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia de cesariana, né? Então, assim, nenhuma doula, né, ninguém engajado com a humanização não é contra o parto cesariano. O que a gente é contra é esse excesso de cesariana desnecessária. E a gente sabe dos benefícios que é um parto natural. Tem vários benefícios
E a gente sabe que a cirurgia de cesariana é muito invasiva. A recuperação tem vários fatores que já é comprovado cientificamente. E é bom ressaltar isso, porque todas essas, como é que eu posso dizer, todos esses pré-requisitos para não acontecer uma cesariana ou para acontecer são baseados em evidências científicas. Então é importante, né, falar sobre isso. E o Brasil só perde para a República Dominicana. Então já virou uma epidemia de cesarianas. Aí entra várias questões em jogo aí, né, que aí é pano para uma outra live, Sim, é assunto sim, para outra sim. live. Então, né, eu só citei alguns, né, que é pré-requisito para uma cesariana, mas aí como eu vi algumas meninas comentando, né, bebê muito grande, olha, seu bebê Aham. tá enorme, né? Você não vai aguentar, Seu, você vai sofrer muito. Você vai sofrer isso, muito. você vai sofrer muito. Nossa, você é louca, você é corajosa e tal. Então, assim, tem vários mitos que envolvem essa questão. E uma coisa bacana de se falar também é que o parto humanizado rola muito mito, né, diante desse cenário, né? Fala que humanização, que o parto humanizado é aquele parto na cachoeira, é aquele parto desassistido, é aquele parto assim que só é feito com doula, e não é isso. A gente sabe que isso é mito, né? Parto humanizado, como eu já falei, do tripé da humanização, é o protagonismo da mulher, ciências baseadas em evidência científica, é um parto muito seguro, assistidos, com profissionais ali qualificados, cada um na sua função, se completando, né? E aí a doula também fazendo parte desse cenário, dando esse suporte para essa mulher. Então é importante falar sobre isso, que o parto humanizado nada mais é do que o respeito à mulher. E não só à mulher, ao recém-nascido também, porque são coisas que também fazem com o recém-nascido, depois que ele nasce, que são coisas absurdas, né? Então vale salientar isso. Mas essa questão da doula, pelo menos para mim, né? Há 7 anos atrás a gente quase não ouvia falar, né? Parto humanizado. Quando a gente ouvia falar, até comentei com você antes, né? Quando a gente ouvia falar de parto humanizado, a gente pensava naquelas coisas mais extremas, né? Que é a mulher que faz o shake da placenta, né? Que toma, que Isso. faz esses rituais, né? A gente já pensava nisso. Mas nesses últimos anos, essa questão da humanização, dos benefícios do parto normal, dos benefícios de você ter realmente uma equipe preparada para te incentivar, né? Para você estar lá Uhum. confiante que é possível, né? Eu tenho até comentei contigo que eu tenho uma amiga que ela, olha, ela conseguiu, ela falou, eu posso parir, eu vou parir. E ela conseguiu parir, sabe? Ela ficou mais de 20 horas em trabalho de parto, mas é uma realização de um sonho. Então, porque ela sabia, inclusive ela é doula, ela sabia os benefícios disso, do parto normal, né? Fora tudo isso do sonho de se realizar, né? Mas quando que surgiu mais forte essa questão da humanização? Ó, justamente nesse período que as políticas de humanização vieram muito fortes no Brasil, no final da década de 90, né? Então foi surgindo esse com toda a força, né? E junto com elas, né, como eu falei, as doulas. E o papel principal ali da doula é justamente tornar a experiência de parto dessa mulher positiva. Porque, como eu falei, os excessos de violências obstétricas, que ainda tem, mas, né, o pessoal está bem de olho, né, nisso. Já tem também esses comitês de éticas, né, que pega firme nessas questões e das mulheres não sofrerem esses excessos de violências obstétricas, né? Essa questão também desses partos assim violentos mesmo, né? Violência obstétrica, né? E essas cesáreas desnecessárias. Então, a doula justamente surgiu nesse cenário para ser realmente aquela guardiã, né, vamos dizer, aquela guardiã, aquela que prepara essa mulher para esse evento. E uma coisa interessante, que antes de eu ter a minha doula, eu pensava muito sobre essa questão. O que as pessoas têm mais medo no parto é a dor do parto, né?
Tem vários medos, mas a dor do parto, eu pensava que era uma dor assim, que eu não iria aguentar, que eu ia ficar desmaiando e tornando, aquele terror. E com a preparação para o parto, com esse desmistificar, sabendo que aquelas dores elas vêm paulatinamente, elas não começam punk, né, elas vão evoluindo com o passar do tempo e tal. E aí ela foi me orientando, né? Olha, Paola, você vai sentir isso, você vai sentir assim e tal. E assim, como isso foi importante para mim. E é essa preparação que a doula ela precisa dar para esse casal, né? Para essa mulher, para que quando ela vivencie esse momento, ela tire essas coisas da cabeça, sabe? Esses medos. Em saber que a preparação é o início de tudo. Quando a gente está munida de informação, quando a gente está preparada para vivenciar aquela situação, tudo se torna mais tranquilo. Agora, o nosso papel também é preparar a gestante para vivenciar também algumas questões que podem ocorrer ali, algumas intercorrências. A mulher, de repente, está ali lutando pelo seu parto natural e ela precisa ir para uma cesariana. E tudo bem por isso. A cesariana, quando bem indicada, ela é fantástica. Ela pode salvar uma vida, né? Pode não, salva uma vida. Então, a doula também tem esse papel. E na hora do parto ali também, a doula tem esse papel de preparar aquele ambiente, né, de junto com aquele casal ali colocar uma playlist, a playlist do casal, né, colocar fotos que motive ela, né, a lembrar de tudo que ela vivenciou, né. Então, aquele momento se torna justamente humano, humanizado, respeitoso. A mulher ela tem total liberdade de ficar na posição que ela deseja, de tomar uma chuveirada quente ali na hora, de fazer algumas ginásticas, de dançar, né? Quantos vídeos a gente não vê na internet, né, de mulheres dançando no seu trabalho de parto, abraçando o seu companheiro, beijando, né? Todo aquele momento onde ela está sendo respeitada ali. O próprio corpo também, voluntariamente, ele vai sinalizando a forma que ele quer ficar para o parto. O parto é um evento fisiológico, natural, né? Infelizmente as pessoas fazem do parto aquele momento como se fosse uma doença, né? Como se fosse algo assim, né? E não é. A gente precisa humanizar esse parto, a gente precisa trazer esse parto e ensinar também às novas gerações, aos nossos filhos, que o parto é algo natural, para que essas crianças já cresçam com esse olhar de que não é uma doença, né? E que tudo bem ser no hospital, e que tudo bem ser num domicílio, né? Então, eu gosto muito de conversar com Elisa sobre essas questões de parto, por onde sai o bebê, assim, sabe, tirando esses mitos, o contato pele a pele, assim que o bebê nasce, né? Então, assim, isso é fundamental, já para tirar esse pânico da cabeça das novas gerações. Porque quando a gente ensina, né, quando a gente vai ali já inculcando na cabeça da criança, a criança vai crescendo com aquele olhar de tranquilidade, de liberdade, né? Então, E acho isso fundamental. que é normal, não é? E Aham, aí exatamente. o comentário aqui das meninas, né? Informação é tudo nessa vida, né? Porque realmente Aham. as escolhas, às vezes a gente vai no médico que ele já nos direciona, não é para isso, né? Ele já direciona, não, vamos para cesárea porque é mais prático. Imagina aqui em São Paulo, você vai pegar maior trânsito, vamos já agendar e vamos já deixar tudo preparado. Sem Esse parto deixar. humanizado é um parto, aí quando não fala, esse parto humanizado é perigoso, né? Sim, Cuidado com isso e tal. Eu já vi que não sei quem morreu, né? Uma criança morreu porque nasceu no parto natural e tal. Ninguém fala que que a cesariana mata mais, é mais perigosa do que um parto natural. Ninguém fala dessas questões. O índice de mortes, né, é justamente não pelo parto natural, mas por uma cesariana desnecessária muitas vezes, ou má assistência. Né? E aí bota aquele terror na cabeça da mulher e a mulher diz, bom, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, né? Tem todo sim. aquele pânico.
Sim. Aí vou entrar aqui nas perguntinhas. Uma pergunta que até a gente se fez aqui em casa. A doula é a antiga parteira? Não, a doula não é a antiga parteira. Todo mundo pergunta isso, né? A doula, ela não faz parto. A gente costuma dizer que a doula faz parte daquele momento. A doula não é uma profissional técnica, né? Ela não pode fazer a ausculta do bebê, ela não pode aferir pressão, ela não pode dar toques, né? Realizar toques. Ela não pode fazer esses procedimentos técnicos. Já a parteira, a obstetriz, ela sim, ela pode aferir pressão, ela pode fazer toque, ela pode fazer a ausculta do bebê. Então, a doula não é a antiga parteira. É bom ficar claro mesmo isso, que as pessoas confundem bastante. Né? Quando não, tem mulheres que pensam que é só contratar uma doula, entrar em trabalho de parto e a doula ir lá para casa dela e ter o parto junto com ela. E não é. Né? A doula ela não tem, não faz parte da alçada da doula fazer isso. Existem equipes preparadas para dar essa assistência de qualidade para essa mulher, quando se trata de parto domiciliar ou quando se trata de parto hospitalar também. Os dois partos são muito seguros, né? Então a doula não tem esse papel técnico. Então já responde a outra pergunta, que a doula, então, ela não substitui o médico obstetra e nem a obstetriz. Não, de modo algum, porque ali aqueles profissionais vão estar voltados para aquele Uhum. ato do parir, né? Eles não podem fazer. Aí algumas pessoas dizem assim, mas tem uma enfermeira, obstetra e doula. Na hora do trabalho de parto, ou ela vai exercer uma função ou outra, porque imagine ela ter que ir ali fazer a ausculta do bebê e ao mesmo tempo olhar para aquela mulher e dar uma massagem nela ou observar alguma coisa que aquela mulher esteja precisando. Ela não vai poder ser duas ali naquele momento. Ou ela vai exercer o papel dela como doula ou de enfermeira obstetra, né? Uhum. Então, a doula não substitui esses profissionais que eles vão estar olhando para aquela mulher, para aquele parto, né, em si, para aquele momento, olhando como é que ela reage, né? A doula ela vai estar dando suporte específico para a mulher. O olhar da Uhum. doula é servir à mulher, né, dar aquele suporte e também muitas vezes fazer esse papel com o acompanhante, porque o que é que acontece muitas vezes? Aquela mulher precise de uma cesariana intraparto ali na hora do parto e aquele acompanhante fica nervoso e passa toda aquela carga de nervosismo para aquela mulher. E qual o papel da doula? Acalmar tanto o acompanhante, né, quanto aquela mulher também explicando do que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso agora, vai acontecer isso. Trazendo essas informações, todas baseadas em evidências científicas. Para quê? Para que aquele que é tanto para a gestante quanto para o acompanhante ficar confortável, seguro, ter aquele ambiente de tranquilidade, mesmo em meio a uma cirurgia de cesariana. Então, isso é muito bacana de falar, né? E eu até comentei com você, né, que no parto da Elô, que eu tava lá, né, cesárea, toda preparada, e de repente o Samir entrou. E aí, quando ele entrou, ele tava todo emocionado, né, cheio de lágrimas nos olhos. E aí, quando ele olhou para mim, eu quase chorei. Daí eu falei: não, calma. Se for para você chorar, você nem fica aqui, né? Então era bem isso, né? Se eu tivesse a minha doula ali, ela ia me ajudar, né? Me tranquilizar, porque é isso, né? É o novo, né? Você não sabe o que vai Isso, acontecer. São muitos sentimentos ali. Aí você tem medo da anestesia, né? Que é um pavor aquilo lá, né? Quem tomou anestesia sabe como é que é. Então, são tantos medos realmente também da cirurgia da cesárea, né? Então, uma uhum, doula nesse momento também é muito, muito tranquilizador, né? Para a exatamente, mãe, exatamente. para o pai. E mesmo em um parto cesariano, né, a gente não pode falar que a cesárea ela é humanizada. Por quê? Porque a humanização ela tem pilares, né, que é o protagonismo da mulher. Na cirurgia, quem realiza o ato cirúrgico não é a mulher em si, é o profissional. Uhum, Então, o que é que a gente sim. fala? Que a cesariana, ela é uma cesariana respeitosa.
Ou seja, tudo que pode acontecer no parto natural ali, pode também aplicar para o ato da cesariana. Como? O bebê nasceu, o que é que ele, independente da via de parto, ele precisa ir para o colo da mãe, que a gente chama esse contato pele a pele. Mas não é aquilo rapidinho. É o contato pele a pele, para aquela criança sentir o cheiro da mãe, a mãe sentir o cheiro dele, né? E ter aquele momento de tranquilizar o coração, né? Tanto da mulher quanto do bebê também, né? E baixar aquele campo, né? Daquela que fica aquele pano separando, né? Baixar as luzes, as conversas que se falam entre os profissionais, né? Todo mundo em silêncio para aquele momento tão fantástico. A doula também ali fazendo aquele papel, né, de trazer aquela tranquilidade, saber, ser sensível todo o ambiente da sala e todo mundo respeitar aquele momento daquela mulher. E isso é fundamental. Independente da via de parto, esse respeito precisa ter, né? Então, mesmo numa cirurgia cesariana, precisa se falar sobre isso, né? E deixar aquele ambiente preparado lá. Incrível, né? Ó, vou voltar aqui para as nossas perguntas. Ó, eu fico até Tá. emocionada. Eu também, quando fala de parto. Mas sabe o que é Ai, isso? É ocitocina, que é o hormônio do amor, né? E é um dos hormônios também que atua no trabalho de parto, para todo aquele processo. Então, quando se fala muito de parto, a ocitocina rola solto, os hormônios ficam, ó, à flor da pele. ai, dá até vontade. Ó, meu marido acabou de entrar aqui, dá até vontade de ter outra. Nossa, olha isso, que maravilha. Oh, é mesmo. Somos A, duas. é, a doula, ela só chega na hora do parto, ela. Ai, você já tem respondido, mas vamos deixar isso mais claro. A doula só chega na hora do parto ou ela acompanha e ajuda na gestação inteira? Tá. A doula, ela tem esse acompanhamento, né, sempre que a mulher precisar. Ela já começa o acompanhamento com a gestante, quanto mais cedo, melhor, né? Acontece também de mulheres procurarem a doula com 32 semanas, 35, 37 semanas, e aí aquele acompanhamento precisa ser mais rápido, porque o parto já está às portas, né? A partir da 38ª semana já pode nascer. Acontece de alguns bebês prematuros nascerem também, né? Mas quanto mais cedo, melhor. 20 semanas, 22 semanas. E aí a doula, isso é muito relativo. Tem doulas que vão para casa da mulher assim que a mulher aciona, né? Aquela mulher não consegue mais lidar com aquelas dores, com aqueles incômodos do trabalho de parto, ela já pode acionar a doula. E a doula, ela pode ir para casa dessa mulher e começar alguns exercícios com aquela mulher, identificar se aquela mulher realmente está em trabalho de parto ativo, ou, né, se está só no início do trabalho de parto, que vai demorar mais um pouquinho e tal, né? Então, o momento que a mulher sentir que ela não consegue mais lidar com aqueles incômodos, ela pode acionar a doula. Que legal. E quando contratar uma doula? Aqui a pergunta é mais ligada. Só quando for parto normal, né? Então, por exemplo, a mulher, ela já. Eu quero ter parto normal. Então, ela já vai atrás de uma doula ou quando ela. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui muito. Vamos ver o que será possível, né? Porque a minha gravidez Uhum. era de risco, enfim. E aí a gente seguia meio que nisso, né? Mas eu era, infelizmente, eu não sabia de todos esses benefícios de ter uma doula. Então eu seguia meio que, vai, vamos ver. E aí, falando uma coisa, até tem uma pergunta aqui da Silvia. Como a minha gravidez era de risco, eu fiz acompanhamento também no SUS. E aí, quando a gente foi lá, a gente foi recebido por uma psicóloga que nos apresentou tudo lá. E a indicação pelo Sistema Único de Saúde é o parto normal, né? Uhum. E aí, nossa, eu fiquei encantada.
eu já queria escrever assim na minha vida, eu quero parto normal, eu quero parto normal aqui, sabe? Porque eu vi uma coisa, assim, N possibilidades e N benefícios para a mulher. E aí, quando falava disso, de você ter o bebê e você poder ficar com ele ali, nossa, eu pensava, gente, coisa maravilhosa, porque o da Elô, eu não consegui dormir, né? Ela nasceu, foi lá pro banho, e eu fiquei no quarto, acho que eles ficaram 4 horas com ela fora, e eu falava pra enfermeira, eu quero saber da minha bebê, traz a minha bebê aqui, porque eu quero ficar com ela, eu não vou dormir, eu quero ver minha filha, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, que no parto normal eu poderia ter minha filha ali, o meu filho, mais tempo comigo, né? Aproveitando aquele momento com eles. Mas isso, a gente só escolhe a doula no parto normal ou a gente. Bom, é tudo que a gente já falou, né? Mas acho que vale Uhum. frisar isso, que os benefícios da doula não é só para o parto normal, né? Uhum. Ó, quando se trata de uma cesariana eletiva, né, que a gente chama, já agendada, eles não permitem a entrada da doula. Eles Ah, não permitem. entendi. Agora, quando é uma cesariana intraparto, que é na hora do parto ali, vamos supor, a doula está Uhum, acompanhando aquela mulher e aquela mulher precisa ali na hora de uma cesariana. Aí sim, em alguns hospitais permitem a entrada da doula. A doula uhum. vai, né, para a sala de parto com ela, do parto cesariano, para a sala de cirurgia, tem toda aquela preparação, né, tem toda aquele acalmar dos ânimos também, né? E aí sim, a doula pode ficar presente E, na sala de e, parto. e falando um pouquinho disso, né? Nesse período de pandemia, como que estão essas questões da entrada da doula? Se tem Ó, notícias? sim, sim. Eu tenho notícia da cidade de São Paulo, aqui onde a gente, né, está. Os hospitais particulares, eles estão liberando a entrada da doula e do acompanhante. Já na rede SUS, né, eles não permitem a entrada dos dois, ou o acompanhante ou a doula, né? Então, é importante falar sobre essa questão, mas justamente por conta da pandemia, né? E Uhum, vale salientar uhum. também que muitas pessoas elas têm essa dúvida, né? Elas perguntam, ó, oh, não, mas a minha mãe vai ser a minha doula, ah, mas o meu marido vai ser o meu doulo, né? E a gente sabe que não é, cada um tem o seu papel. O Uhum. acompanhante é uma lei desde 2005, ela foi validada no dia 7 de abril de 2005, é lei, se alguém barrar alguma grávida de entrar com o seu acompanhante, é importante acionar de quem como é que eu posso dizer, o Ministério Público, né? Entrar em contato, fazer denúncias, lógico, depois do parto, né, ali. Porque é uma lei e essa lei precisa ser respeitada, né? Então é importante também munir essas mulheres desse conhecimento, porque tem hospitais que ainda assim vedam a entrada do acompanhante, né? Uhum. E como eu falei também, né? Cada um tem o seu papel, porque se a mulher precisar ali de uma cesariana ou outras intervenções também, aquele acompanhante pode ficar muito nervoso. E aí, quem é que vai, né? Porque vai muito ali naquela emoção, né? Toda aquela carga de emoção. E a doula, ela tá ali para trazer aquela pacificação, para poder dar aquele conforto tanto para o acompanhante quanto para a mulher também, né? Então, os dois têm papéis completamente diferentes. Então, esse é o cenário de São Paulo, né? Paola, e o Sistema Único de Saúde hoje ele não vê a doula como que eu posso dizer? Ele não dá esse no SUS você não tem a doula ou tem? Ó, tem alguns hospitais que têm doulas voluntárias, mas por causa da Hum, pandemia, eles estão diminuindo essa quantidade de pessoas, né? Porque já vai toda a uhum, equipe uhum, médica, já vai ali, né, o acompanhante. Então, eles estão. Tem uma casa de parto aqui em São Paulo que é maravilhosa, né? Eu gosto muito de até citar o nome, que é a Casa Ângela. Eles permitem a entrada de dois acompanhantes.
Então, a Uhum. doula e o acompanhante vão. Só que por causa da pandemia, eles estão restringindo a um acompanhante só. Por cautela mesmo, por toda essa questão desse momento que estamos vivendo, né? Então, Uhum. é isso. E a gente já falou sobre isso também, né? Mas todo parto pode ser normal? Você já Todo falou, parto tem, já. tem alguns casos que não dá que, para ser, né? exato. Ó, algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho diabetes, ou tenho pressão alta, né? Esses partos não necessariamente precisa ser um parto cesariano, né? Então, assim, equipes humanizadas vão acompanhar essa mulher, né? Acompanhar bem direitinho essa hipertensão, essa diabetes dessa mulher. E essa mulher, ela pode sim ter um trabalho de parto natural, né? Com algumas intervenções ali na hora que a própria equipe médica vai orientá-la como agir. Mas isso aí também é pré-requisito para muitos, né, falarem para aquela mulher e assustarem e dizer, não, tem que ir para um parto cesárea. E não Uhum. é bem assim, né? E aí tem até uma pergunta, né, que a gente até se respondeu, né? O que fazer quando o médico já direciona para a cesariana? Aí a gente respondeu, né? Sai desse médico, né? Procura outro Pois médico. é, tem que observar muito é, o que é que eles falam, mas por que eu não posso ir para um parto cesariano? Começa assim, quando a gente começa a fazer algumas perguntas, mas está muito cedo para responder isso, não sei, vamos ver como é que desenrola o seu parto e tal. Né? E aí você já vê a diferença, aí você toca no nome da doula, olha, eu tenho uma doula, tal. Aí quando você percebe que o profissional já diz, doula, toma cuidado com isso, esses partos muito perigosos e tal. Então, assim, foge. Porque um profissional envolvido com a humanização, ele vai ficar encantado. Nossa, que maravilha! Que bom que você tem uma doula. Olha, eu lembro que o obstetra que nós fomos acompanhados por ele, a gente falou, né? Olha, a gente tem uma doula tal. E que horas, assim, quando a gente entrar em trabalho de parto, que horas a gente sai de casa? E ele falou assim: você tem uma doula. Na hora que você entrar em trabalho de parto, entre em contato com ela, ela vai direcionar você. Ou seja, aquela, aquela tranquilidade em saber que existem profissionais que estão ali cuidando daquela mulher. Né? Então, a gente já percebe a diferença quando é um profissional envolvido com a humanização e quando não é um profissional envolvido com a humanização. Isso é interessante saber. Foge dele, Uhum. Foge como você dele. falou. Tem uma pergunta aqui da Marcinha. Ela tomou chá de salsa e teve um aborto. Falaram para ela que foi por isso que ela teve o aborto. O que você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca ouvi falar. Agora sim, eu sei que existe alguns chás que não podem Sim. tomar, inclusive também óleos essenciais que não pode usar durante a gestação, que realmente assim não fazem bem para aquele momento, né? Mas aí com relação ao chá de salsa especificamente eu não sei, eu desconheço. Isso eu também, eu tomo muito cuidado com os chás, né? Eu lembro que a minha nutricionista dizia, né? Olha, você não repete o chá sempre, porque ele pode estimular algumas outras coisas que não são legais na gravidez, né? Então eu Uhum. sempre variava os chás. Mas eu não deixava de tomar um chazinho, né? Mas realmente, É bom, existem, né, muitas coisas na natureza que a gente desconhece, né? exatamente. Aí Paola, tem você chás que a gente acredita? conhece, pode falar. Pode falar. Tem chás que são bons, que a gente sabe que é tranquilo, que é o chá de camomila, né? Que ele deixa a mulher mais tranquila, né? Tem os óleos essenciais de lavanda, que deixa também camomila também, óleo essencial, né? Agora, lógico, é bom procurar uma profissional que possa dizer qual é a quantidade, né? Que é o aromaterapeuta, né? Uhum. Específico para si trabalhar com a mulher com relação a a quantidade, o que ela deve fazer, um escalda-pé para relaxar também, tudo isso é importante, né? Paola, a gente já marcou aqui 45. Você Uau! acredita? Acredito. É tão bom, né, falar sobre isso. Nossa, gente, voa. Dá pra gente fazer várias, várias, porque é um Verdade. bate-papo muito gostoso.
Muito gostoso, Ai, é gente, verdade. a Alessandra acabou de entrar aqui. Essa mulher maravilhosa, ela teve parto em casa. Eu fiquei emocionada quando eu vi a foto dela, o bebê e o cordão. Olha, é maravilhosa. E muita, né? Eu lembro que ela escreveu dizendo que as pessoas diziam que ela era muito corajosa, né? Disso, né? Tá E vendo? aí Né? pessoas dizem, né? Como se a gente, por ser mãe, a gente já é coragem, né? Encarar todos esses desafios. E olha, para finalizar, vamos para aquela pergunta. Por Tá. que ter uma doula para chamar de sua? Por que ter uma Aham. doula para chamar de minha? Tá. Primeiramente, eu queria falar algo bem interessante, que as pessoas têm uma visão da doula, aquela que fica o tempo todo dando massagem na mulher, né? O tempo todo ali, tutelar, a gente chama de tutelar, né? Ficar o tempo todo no pé daquela mulher e tal. E esse não é o nosso papel, né? Propriamente dito, lógico, tem momentos que a gente pode fazer uma massagem, que a gente chama de alívio de dores não farmacológico, né? A gente não usa a própria doula, né? Ela é um alívio de dor não farmacológico. Que ela vai estar ali, né, dando aquele suporte, aquele alívio, trazendo tirando aquela tensão daquele momento que é natural, que é fisiológico, que é normal, né, acontecer. Então, esses alívios de dores não farmacológicos, como rebozo, tem mulheres que usam, tem doulas que usam a aromaterapia, massagens, tem doulas que fazem acupuntura, né? É, sei lá, danças ali naquela hora, banho quentes também que aliviam as dores. Então, isso são alívios de dores não farmacológicos. Então, a doula tem esse papel, né? Tanto de preparar, né? De dar aquele suporte mesmo, né? Para aquele momento assim tão extraordinário, né? Então, isso é show de bola. A doula também pode orientar, né? Dizer assim, olha, vai lá na Flávia, na Rosa Formosa, né? Vai Vem, lá, pode vir, vem, né? vem, vem. Segue ela lá no Instagram, ela dá muitas dicas de moda, de como a gestante ela deve se vestir, né? Então, assim, é um assunto para a próxima live, viu? Para nossa próxima live, sim. Né? O seu trabalho também é um alívio de dor não farmacológico, né? Sim, Porque qual é a mulher que não gosta de estar bem vestida, arrumada, bonita, principalmente naquele período onde a gente abre o guarda-roupa e não acha nenhuma roupa que caiba em nós. Né? E quando tem aquela exatamente. roupa tchan, aquela roupa X, a gente já fica ó, com a autoestima maravilhosa. E aquelas Tô desconfortos da maravilhosa. gravidez vai embora. Sim. A Elô tá aqui, ó. Escreveu pelo Samir. Oi, mamãe. Oi, titia. Aqui é Elô. Elô, um beijo pra Que você, tá? Um beijo linda! pra Beijo, você, pro Elô! João. Ai, ai. Pois é, porque tem uma doula para chamar de sua? A doula já é recomendação, né, pela Organização Mundial da Saúde, a importância da doula, né? É bem verdade que eu já ouvi uma frase que me impactou bastante, várias frases, né? Se doula fosse remédio, seria antiético não receitá-lo, né? Tem muitas frases assim maravilhosas, né? A doula ela precisa assim fazer o seu trabalho antes para que na hora ela não seja ali necessária, porque esse é o nosso papel para ver aquele protagonismo da mulher, a mulher colocando em prática tudo que ela foi ali junto com a doula, junto com o seu acompanhante, traçando todo aquele trabalho, né, de preparação para o parto. A própria presença da doula também já intimida. Quando você chega no hospital ou fala que tem uma doula, o pessoal já sabe que aquela mulher não é uma mulher desinformada. Já sabe que aquela mulher está munida de conhecimento, né, de evidências científicas ali na veia. Né, sabe também, eu já escutei relatos de doulas falando que quando a mulher estava ali no trabalho de parto e por alguma eventualidade a doula precisou sair e alguns profissionais aproveitou aquele momento da ausência da doula para dizer que aquela mulher precisava de uma intervenção que não era necessária ali na hora, né? Então, para você ver como é importante, né, essa presença da doula, essa participação ali, onde aquele casal sabe que a doula ali, naquele momento, vai ser, né,
aquele resguarde ali na hora. Então, a doula, é importante ter uma doula para chamar de sua, para toda essa preparação, essa instrução do que vai acontecer, desse evento que é novo para aquela mulher, principalmente quando a mulher é mãe de primeira viagem, e quando é de segunda viagem também, porque cada gravidez é única, né? Todo mundo Sim, fala, você tem, exatamente. sabe muito bem disso. Então, cada gravidez é única. Então, é importante ter uma doula para chamar de sua. E quando você tem uma doula, é uma eterna doula. A minha doula é minha eterna doula, né? É um cuidado que a grávida realmente merece, né? Eu fico pensando sempre nisso, Exatamente. né? Eu mereço esse cuidado, eu mereço ter alguém que vai ficar ali comigo, que vai me dar força, que vai me incentivar, que vai falar que eu consigo, que é possível, que eu vou parir, né? No meio de tantos palpites desnecessários, né, que a grávida tem. Alguém que dá um Exatamente. palpite que acrescenta, né? É igual as meninas falaram, que agregue conhecimento para a mulher nesse momento, é fantástico. Acho que todo mundo merece uma doula para chamar de sua. Quem É sabe, né? verdade. Quem Ou... sabe? Quem sabe? Que o Samir até falou, eu acho que você quer ter uma doula. Eu falei, eu acho que eu quero ter uma doula. Opa! É, Paola, acho que quer acrescentar mais alguma coisa? A gente já passou da casa dos 51 minutos. Ai, nossa. Que agora Tantos amigos aqui na live, tantas pessoas. muito carinho, a Gente, se a gratidão gente por for falar todos, né? por nome, né, não tem como. Mas eu quero agradecer a todos, né, que participaram dessa live, né, por também dar essa força aí para nós, né. É tão importante divulgar isso, é tão importante saber que nesse momento de fragilidade, né, que é o parto, que é o parir ali na hora onde aquela mulher está completamente ali cheia daqueles hormônios, né, onde muitas mulheres estão ali, né, com as suas emoções à flor da pele, e saber que tem pessoas e profissionais que estão ali envolvidos com ela, aqueles profissionais que vai segurar na mão e dizer, vai lá, a gente tá aqui, você merece, né, você é capaz, você vai dar conta. Então, eu quero agradecer aí pelos amigos, agradecer a você também, Flávia, por esse convite tão maravilhoso, né? Por esse momento tão ímpar. Se pudesse, a gente passava aqui a noite toda conversando. A gente Sim, conversou ontem, sim, estávamos sim, conversando hoje e sim. vamos continuar conversando aí. Olha, só aprendizado, foi demais. Só Que eu que tenho a bom. agradecer você ter aceitado o convite, agradecer todo mundo que participou, que conseguiu dar uma passadinha aqui rápido, e a todos que ainda vão ver essa live, né, que vai ficar salva. Vou É fazer o possível para verdade. salvar, né? Porque às vezes a Isso tecnologia mesmo. dá umas enganadas na gente, né? Mas fazer o Aham. possível para deixar salvo aqui. Aham. Ô, Flávia, eu também queria falar do nosso curso, né? Fala isso. Aham. Eu e uma amiga minha, que é psicóloga perinatal, a Karina Lima, estamos promovendo nossa segunda turma de um curso que a gente faz de preparação para gestante. Vai ser nos dias 27, 29 e 31 de julho desse mês, né? A gente está em julho já. Então, quem tiver interessado aí para se preparar para o parto, eu vou, né, como doula, trazendo essa questão fisiológica, e a Karina, ela vem trazendo uma abordagem emocional, psicológica, do puerpério, né, do pós-parto. Então, isso é bem, bem legal. Quem se interessar, vai lá na minha bio, né, e já entra em contato comigo pelo Zap, tá bom? Isso aí, muito bem. E se tiver gravidinhas aí precisando de roupa, pode falar comigo. Exatamente. E falando do curso, vou falar de novo, porque eu acho que em breve você vai dar curso de doula. Você lembra de avisar a gente, viu? Quando você for dar um curso Oh, para doulas, aí eu quero também entrar nessa, porque é muito conhecimento. E eu acho que cada vez mais a gente que cuida de mulheres só tem a agregar. é verdade, é verdade. Isso é muito importante. Tá bem, querida? Obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Beijão. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Com Deus Tchau, também. tchau. Tchau.